Olá, comandante, estamos de volta ao Power and Revolution 2022 com Portugal. Eu estava a ler os comentários do primeiro vídeo agora, ok? Portanto, por isso é que ainda não apliquei nada. Portanto, muito obrigado a vocês todos que comentaram aí, que deram dicas. Vamos tentar chegar aos 50 likes neste episódio, bora lá. E neste episódio também nós estamos em 31 de janeiro, portanto, muito provavelmente a guerra na Ucrânia vai começar. Eu estava aqui a ver a dívida, mas vamos ver primeiro a situação na Ucrânia. Segundo o que eu me apercebi, a guerra começa em fevereiro, porque eu estive a fazer uns gameplays com outros países só para testar a coisa. E acho que não começa sempre no mesmo dia, parece-me a mim. Portanto, mas deve estar quase a começar e nós vamos aprender como é que são aquelas mecânicas novas de enviar armas ou fazer embargos e essas coisas todas, que eu não sei, nunca fiz, mas vamos fazer. Aqui no caso nacional é muito claro o lado em que nós estamos, pelo menos aqui no jogo. Se vocês viverem em Setúbal não é tão claro, mas aqui é, e estamos aqui do lado da Ucrânia. Portanto, não sei como é que vão ser depois envios de armas e essas coisas, mas vamos ver. Primeiro, temos que safar aqui a nossa dívida. Ainda estamos com um déficit de 3,2%, ou seja, isto traduzindo em euros, estamos a falar de 7 mil milhões de euros, déficit anual. Eu tenho que ir arranjar 7 mil milhões de euros a algum lado, ok? Porque nós temos que começar a descer esta dívida pública, porque senão nós não andamos para a frente, literalmente. Vamos estar a arrastar isto durante 20 anos, não é? E nunca mais. Olha, temos aqui auxílios da União Europeia, não é muita coisa. Bem, a primeira coisa que nós vamos fazer neste episódio é ver como é que está a nossa indústria de automóveis elétricos, que nós exoneramos. Portanto, olha, diminuiu a produção. O nível tecnológico ainda é o que é. Portanto, vamos continuar aqui alguns dias e ver se acontece alguma coisa nos próximos dias. Se não acontecer, nós vamos fazer talvez mais uns contratos ou ver aqui também algumas promessas eleitorais que nós ainda não fizemos nada. Outro ataque cibernético contra o nosso partido. Pá. Isto pode ser obra da Rússia. Necessitamos de um governo de coligação. Mas ainda não temos condições de prová-lo. É assim, nós prometemos, olha, força-tarefa de segurança cibernética. Nós queremos pôr aqui quase no máximo, só a faltar 2, portanto vamos já fazer essa força-tarefa de segurança cibernética, que vai ser bastante caro, não é? 104 milhões de euros, mas estão a ver que é super importante. Isto piorou-nos aqui um pouco o nosso déficit. Taxa de criminalidade dos homicídios tão baixo. Estamos ao nível da Grécia, Espanha, Croácia, mais ou menos. Honduras é a capital dos homicídios do mundo. Estamos até melhores que a média da União Europeia. Depois, polícias, por cada 1000 pessoas temos 4. Que é mais ou menos a Grécia, um bocadinho pior que Espanha. Mas melhor que a média da União Europeia. Portanto, se calhar para já não precisamos de contratar mais. Taxa de vício em drogas por 100 pessoas, 0,66. Bem melhores que a Grécia e a Espanha. Ok, aqui estamos bem. Estamos muito bem. Depois, mortes em acidentes rodoviários por ano. Parece muito, e é. Olha aí, comparar com a Espanha, muito mais. Mas estamos melhor que a média da União Europeia. Nós temos polícia rodoviária, não é? E depois, finalmente, temos os salários da polícia. E para já estão iguais aos do Panamá, um bocadinho melhores que a Grécia, piores que a média da União Europeia, mas para já ainda não podemos estar a subir salários. Ok, estamos no dia 5. O que é que se passa aqui na Alemanha? Bom ano na Europa. Isto é a União Europeia, a von der Leyen. Ok, como líder de um Estado-membro, você obviamente poderá propor leis. Gostaria de lhe indicar a sua interface com a União Europeia e os seus diversos menus durante encontros com chefes de Estado da União Europeia. Você poderá dialogar e negociar diretamente
com os seus diversos parceiros. O Presidente do Conselho Europeu virá-lhe falar sobre sua função e muitas vezes complexa. Ok. Em relação aos auxílios, que isto é que interessa, aos membros da União, cada Estado é livre para decidir sobre a sua distribuição, sabendo que apenas poderá cobrir certas áreas. Eu suspeito que seu Ministro da Fazenda trate do tema em breve. Isto tem aqui um menu novo. Não é? Nós temos aqui o orçamento da União Europeia. Pelos vistos nós podemos mudar. Isto é o que nós damos para a União Europeia? Portugal, contribuição do IVA para a União Europeia. Contribuição de imposto de plástico. Portanto, isto é o dinheiro que nós estamos a dar à União Europeia, será? Total de auxílios da UE pagos. Ou são os que eles nos dão a nós? Auxílio disponível restante. Ainda temos aqui alguma coisa. Receitas. Receitas da União Europeia. Interessante aqui. Nós já veremos isto mais em detalhe. Temos também instituições da União Europeia. Aqui os diversos aglomerações de partidos. Acho que o nosso é o cor-de-rosa. Podemos deixar o euro, deixar a UE, apoiar publicamente a organização ao questionar os atos. E aqui temos... ok, cá está. Aqui temos os países e o balanço. Auxílios da UE, contribuição. Portanto, a Alemanha está a receber dinheiro. A Áustria também. A Bélgica também. Ou seja, de onde é que foi o dinheiro da União Europeia? Os gajos devem estar a imprimir isto lá no Banco Central. Não é? Deve ser Espanha a ganhar muito mesmo. É lá. França também. A Holanda, coitados, não ganham quase nada. Está quase ela por ela. A Itália também ganha muito aqui da União Europeia. Portugal também não nos podemos queixar, não é? Não nos podemos queixar. Certo? Interessante, interessante. Ok, mais poderes ao Parlamento Europeu. Ele é o Presidente. E as Forças Armadas estão connosco. Ver este tipo de máscara faz-me relembrar que nós temos que vir aqui muito rapidamente à saúde. Ver como é que estão aqui os Covids. Portanto, o R0 está a baixar. Número de casos ativos bastante grande, quase uns 300 mil. Números de mortes acho que aos 20 mil. Taxa de imunização está boa. E depois aqui a vacinação completa 76%. Será que nós temos vacinas? Temos 740 milhões. Isto é que me parecem uns números um bocado estranhos. Nós temos 740 milhões de vacinas com 10 milhões de população. Temos aqui vacinas para o resto do século, não é? Mais encomendas. Eu acho que isto não é em milhões, eu acho que isto é em milhares. Mas enfim, vocês sabem que este jogo é um bocado bugado, não é? Certíssimo. Vamos então continuar. Outra coisa interessante também é a previsão de crescimento. Deixa-me pausar aqui. Temos crescimento previsto para este ano de 10%. É ótimo. Também representa uma grande queda, não é? Vamos encontrar aqui com o Primeiro-Ministro. Deixa lá ver se há aqui mais alguma coisa. Realmente é uma pena os carros elétricos não estarem a desenvolver, não é? Se calhar é preciso de mais nível tecnológico, não sei. Construção naval. Não temos. Não temos que chegue nem de perto nem de longe. Não temos drones. Isto não está real. Nós temos uma empresa grande de drones. Não. Isto aqui não está real. Nem temos consumo. Ou isto são só drones militares? Pois isto deve ser só drones militares. Só estes países é que têm. Mas está errado, não é? Eletrodomésticos. Não fazemos muita coisa. Eletrónica fazemos. Pouco nível tecnológico. Péssimos lucros. Ferrovias também. Lucros não são grande coisa. Fibras.
sintéticas. Também lucros completamente péssimos. Hardware de computadores. Não temos lucro. Eu estou só a ver o que é que a gente pode investir. Estão a perceber? Olha, por exemplo aqui. Indústria química. Estamos muito bem. Podíamos era produzir mais. Mas temos vendas de 6 mil milhões. Indústria química estamos muito, muito bem. Então, se calhar a gente pode subsidiar isto um bocadinho. Para ver se isto cresce. E também podíamos isentar. Ou vamos tentar vender um bocadinho. Eu sei que a gente nem sequer tem produção para nós, mas podíamos tentar vender alguém para ver se isto espevita, digamos assim. Nós estamos a vender a 2.400. Aqui o país a comprar mais caro é os Estados Unidos. E nós damos bem com eles, portanto eu acho que a gente pode fazer aqui um negócio. Não é vender muita coisa que a gente não tem, mas vender qualquer coisita. Impossível a data. Só alterar. Não está? Estou muito ocupado o senhor Biden. Olha. Não está. Não quer. Mais vale dizer que não quer. Agora está todos os dias está ocupado. Biden vai passear. Não se quer encontrar connosco. Certo, vamos então ver mais países. Países grandes, Arábia Saudita, Canadá, Kuwait. Eu acho que podemos tentar o Canadá. Ok, Canadá parece que deu. Vamos tentar vender aqui alguma indústria química. Eu não queria carregar ali. Ok, pausa aí. Atualização campanha de reforço. 84% das pessoas que precisam de uma dose de reforço já receberam. Ótimo, estamos bem então. Não temos estoques de testes. Sessões europeias não me está a apetecer ler aquilo tudo. Vamos então aqui fazer testes. Testes de detecção. Pois não temos nada, mas já temos encomendas. Pois, isto é que ainda não veio. Temos que ter paciência. Deixámos acabar aquilo. Ok, em Lisboa parece... É assim, se vocês souberem como é que nós vemos a quantidade de doentes nos leitos, ok? Aqui no ITU, ou a percentagem cheio, digam-me. Porque eu não sei ver isso. Eles só me dizem, olha, está cheio, mas não sei onde ver. The number of patients needing intensive care. Our intensive care units are on the verge of collapse. Isto é mau, pá. Mas porquê? Porque eu tenho muitos casos ativos, é. A nossa taxa de imunidade não está má. Bem, não sei. Eu preciso é de dinheiro também. Onde é que a gente pode ir buscar? Assim, não me está a apetecer subir mais o IVA. Mas o IVA dá dinheiro, não é? Só que depois caía-me tudo em cima. Deixa-me lá ver aqui nas minhas promessas se temos aqui ainda alguma coisa que reembolsar medicação. Temos. E retirar o reembolso da medicação, só que vai-me já cair tudo em cima, não é? Se calhar para já vou tirar só um bocadinho ali. Não é? Vamos confirmar. Deixa eu tirar um bocadinho. E vamos ver aqui outra promessa qualquer. Ajudas à alfabetização, vamos pôr no máximo.
para ver se isto não descamba. Vamos lá, desejem-me sorte. 47%. O pessoal ainda não reagiu. 52%, ok. Ok, correu bem. Então podemos continuar. Podemos continuar. Apoio à conversão para agricultura orgânica. Porque é que não aparece aqui? E construir uma eólica marinha. Isto é que a gente podia começar já a construir. Então vamos lá. Vamos fazer novamente, está pausado. Vamos tirar daqui outra. E vamos aqui construir uma eólica marinha. É assim, quanto à posição, eu estive a ver e é tudo a mesma coisa. Portanto, aqui em Portugal continental é bom, na Madeira é bom e nos Açores é bom. Portanto, nós já temos uma aqui no norte. Vamos fazer uma se calhar aqui no sul. Pronto. E vamos lá ver como é que o pessoal vai reagir. Pois. Não reagiu lá muito bem, não é? Mas enfim, estamos a conseguir aqui aos poucos indo diminuir o déficit. Vamos lá ver que mais promessas eleitorais nós podemos fazer. Modernização do equipamento de saúde. Eu disse que ia pôr isto no máximo e são só 34 milhões. Portanto, vamos fazer já isso para ver se a gente melhora aqui um bocadinho. É este aqui, não é? A China fez um programa espacial. 12 de fevereiro, portanto acho que é amanhã que começa a guerra. Vamos aqui ver o que é que a Bósnia quer. Ora, eles querem-me comprar o quê? Flores? Mas já não produz assim tantas flores, pá. Mas, sei lá, podia vender 400 toneladas só. Mas tens que pagar bem. Epá, eu não queria estar a fazer isto. Pronto, ele aceitou. Ok, não sei se começa então a guerra hoje ou não. Não, pois isto parece-me que é de dias diferentes, conforme. Isto é conforme o tempo. Como é que é? Jordan Brodou, tudo bem? Vamos lá então fazer aqui o contrato de vendas que nós queríamos. Que era indústria, como é que ele estava? Química. Pois. Pois é, pá. É que nós não produzimos assim tanto. Mas pronto, vamos vender um bocadito e vamos vender a preços altos. Vamos ver se ele aceita 3.300. Isto seria um contrato de 1.000 milhões. Não é? Ele quer muito mais, pá. Eu não consigo dar isto tudo. E se for assim... Ok, ele aceitou. Eu não sei se fizemos bem ou não, acabei por vender um bocado mais do que eu queria. E o problema com isso é que a gente pode precisar, não é? Mas nós temos uns lucros fantásticos com a nossa... aqui com a indústria química.
Bem, vamos lá ver se começa alguma guerra para aí. Vacinação de reforço está ok. Números positivos nas unidades de tratamento intensivo. Finalmente temos leitos para todos os pacientes. Ainda bem. Vamos fazer aqui ciclovias, que isto é barato. Transporte, ciclovias no máximo. Tivemos a entrega de vacinas. Acabamos de receber... quantas é que isto é? 1 milhão dos Estados Unidos. E agora temos escassez de máscaras. Oh, diabo, temos escassez de máscaras. Portanto, os leitos são os mesmos, não é? Aqui está a percentagem de ocupação. Ok. A percentagem de ocupação em todo o país é 60% e o número de regiões saturadas é 0. E depois aqui aparecem as regiões mais saturadas. Ok, pronto. Já percebi. Máscaras cirúrgicas não temos. Nem temos encomendados. Máscaras protetoras, a mesma coisa. Pronto, isto já vai fazer com que o vírus se propague, não é? Portanto, nós precisamos de máscaras cirúrgicas. Vamos fazer aqui um contrato de compra. Quem é que vende isto? Ninguém na Europa vende isto. Bem. Vamos ter que comprar um destes países, não é? Só a China é que se dá mais ou menos bem connosco. Portanto, vamos tentar comprar. Isto é em milhares de unidades. Portanto, 50 mil, 500 mil, 5 milhões. Eu não sei se eles têm 5 milhões. Eles parecem não ter 5 milhões. Vamos comprar 1 milhão. E podemos comprar 1 milhão a outro país também. Vamos aqui à Malásia. E à Tailândia. E por fim, vamos também ao Vietnã. Pronto, estas já estão. Vamos também comprar das outras máscaras que não tínhamos. Máscaras protetoras. Aqui temos países europeus, temos a Alemanha. Vamos tentar comprar também 1 milhão. E há aqui mais algum país, a Bélgica. Ok, vamos seguir então. Ainda não começou a guerra. Pronto. Então ele estava a dizer que já estamos melhor. Ok, peraí. Pausa. Acordo aceito com a Bélgica, máscaras protetoras. Ótimo. A Alemanha também. O Vietnã também. A Tailândia também. Acordo recusado com a Malásia, não há problema. E a China também aceitou. Então isso é ótimo. Portanto, máscaras protetoras já vamos receber. Pois é, isto aqui os números estão mal. Isto é em milhares. Eu tenho que mandar. Deixa-me tirar aqui uma foto. Eu vou mandar um e-mail lá para os gajos. Isto aqui devia ser em milhares e não em milhões. Ok. Máscaras protetoras, não é? E depois máscaras cirúrgicas. Temos 3 milhões. Pois. Que é 3 mil. 3 milhões. Exatamente. Ok. Cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos. Epá, eu não segui nada aos Jogos Olímpicos. Eu não faço ideia se nós ganhamos alguma coisa,
Se perdemos isto à grande, como é que se vê? Número de medalhas das Olimpíadas, este é 2020, isto é de verão. Este aqui eram os de inverno. Número de medalhas 0. Pronto. Classificação 33. Epá, a gente já vai investir mais. Quer dizer, inverno, pronto. Não somos um país forte nos Jogos Olímpicos de Inverno, é normal. O que é a ocupação das unidades? Ui, espera aí, pausa aí. Dia 25 de Fevereiro, Rússia declara guerra contra a Ucrânia. Caros estimados cidadãos, nossa situação atual é crítica. Provocações. Ok, a gente já sabe o que é. Portanto, a guerra começa. Conflito a Rússia e a Ucrânia, possíveis sanções. Primeiro-Ministro, caso queira, podemos propor uma resolução à União Europeia para impor sanções financeiras contra um dos agressores. Elas são bastante eficazes a atingir a economia. Podíamos tomar a iniciativa só para ver como é que isso é. Guerra contra a Rússia, precisamos de armas. Primeiro-Ministro, como sabe, o equilíbrio de poder nesta guerra está contra nós e tal, deixa a compaixão, precisamos de equipamentos bélicos. Portanto, temos aqui duas mecânicas principais, sanções e armas. Vamos então talvez à política da União Europeia, não é? Resoluções, livre comércio, harmonização, não. Solicitar um empréstimo, administrar sanções financeiras contra nações beligerantes, é esta aqui. Vamos pedir e eles vão votar. Ok, portanto essa é uma. Agora, operações militares, doar armas para um país. Aqui podemos escolher o país que nós queremos doar armas. E o tipo de armamento. Ok. Assim, é que a gente pode precisar disto, não é? Temos que ver também o que é que a gente não precisa tanto. Portanto, a única coisa que a gente pode doar mesmo são armas em si. Não podemos enviar tropas, senão isso começa a Terceira Guerra Mundial. Agora, nós temos aqui estes tanques de nível 1. Nós podíamos enviar alguns deles. Sei lá. Vamos mandar 30 tanques. Nós devemos ser o primeiro país a fazer isto. Os russos vão já odiar. Ok, campanha de reforço está a 84%. Ok, portanto eles vão estudar. Então esta sanção que nós pedimos, e se vocês quiserem ver o que é que aconteceu, se eles aprovam ou não e o que é que acontece quando nós enviarmos as armas para a Ucrânia, clique aí nesse videozinho que está a aparecer no ecrã para ver o próximo episódio. Eu vejo-vos lá, até já.